E hoje eu trago para você, através da marca registrada Linde Duê, o colar Caribe. Olha que espetáculo que ficou esse colar, com suas variações de materiais e cores. Eu vou te ensinar o passo a passo, vou te mostrar todos os materiais que eu utilizei e vou te ensinar o segredo das crocheteiras de alto padrão. E a partir de agora, todas as nossas peças vão parecer peças de loja. Eu sou a Jess e você está no canal Crochê Sem Mistério. E esses são os materiais que a gente vai utilizar para fazer o nosso maravilhoso colar de crochê Caribe. Vamos precisar de uma balança, porque a gente vai precisar pesar os fios para calcular o preço final. Eu vou trabalhar com fio amigurumi, o fio amigurumi normal, o de 2 milímetros, tá? Porque tem o slim também, que tem 1 milímetro de grossura. Então, o amigurumi de 2 milímetros. Essa é a cor aço 8797. Vou utilizar o amigurumi na cor natural, número 20, mais um amigurumi na cor tâmara 7220 e o último amigurumi na cor 4094, essa é a cor cetim. Vou trabalhar com uma agulha principal, com uma agulha de 2 milímetros e, para me auxiliar, uma agulha de 1 milímetro. Duas bolas miçanga de 20 milímetros. Essas são, olha, são mescladas na cor cinza. Tá linda, né? Dois terminais quadrados de 8 milímetros. 6 argolas de 5 milímetros. Tesoura, alicates de bijuteria, cola pano ou cola de silicone fria, agulha de tapeceiro e eu particularmente utilizo a minha lupa de cabeça. Essa é maravilhosa para a gente trabalhar com fios fininhos ou fios escuros e com ferragens. Agora sim, vamos para o passo a passo? E o nosso primeiro passo é pesar os nossos fios. Então, vamos lá. Na cor tâmara, eu tenho 39 gramas. De cetim, eu tenho 52. Aço, 92. E natural, 86. Muito bem. Agora, vamos para o passo a passo. Vamos iniciar, então. Eu vou utilizar a agulha número 2 em todo o nosso projeto e vou iniciar com o fio na cor cetim. Então, posiciono o fio na minha mão dessa forma e faço um X no meu dedo indicador. Seguro o fio que vem do novelo, entro na alcinha de baixo, puxo o fio e giro. Formo aqui uma laçada. Pego o fio e passo por dentro dessa laçada. Tenho aqui o meu anel mágico. Muito bem. Dentro do anel, a gente vai iniciar fazendo aqui 2 correntinhas. Só que essas correntinhas a gente vai ignorar, é só para dar altura, não vai contar como ponto. E vou fazer aqui 12 pontos altos, dessa forma. Então, laço, entro no anel, trago a laçada, volto, fico com 3, laço, fecho 2, laço e fecho 2. Então, a gente vai fazer aqui 12 pontos altos dentro do anel e não vamos contar as correntinhas. Terminei, fiz 12 pontos altos, agora eu pego o fio do fim do novelo e puxo para fechar aqui o anel mágico. Muito bem. Então, nós iniciamos aqui com 2 correntinhas. A gente vai ignorá-las. Vamos entrar aqui no primeiro ponto alto, que tá aqui. Vou posicionar o fio assim, para esconder essas correntinhas. E vou fechar com ponto baixíssimo. Ajeito o meu trabalho e as correntinhas sumiram.
subo aqui 3 correntinhas. Jessie, por que 2 aqui e 3 aqui? Porque o próprio nó corrediço, quando a gente inicia o trabalho, ele já fica com uma correntinha. Então, para não ficar folgado, eu gosto de fazer 2 no início. E aí, agora, tô fazendo 3 para dar altura. Nessa carreira, também essas correntinhas não vão contar. E aqui eu vou fazer 2 pontos altos em cada um dos pontos da base, tá? E aí, então, eu vou aqui, olha, no mesmo espacinho onde eu fiz o fechamento, e vou fazer aqui um ponto alto. E vou fazer 2 pontos altos em cada um dos próximos pontos da base. Dessa forma. E eu vou finalizar essa carreira com 23 pontos, porque eu não tô contando as correntinhas. Então, a gente se encontra aqui e eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Fiz aqui, então, 2 pontos em cada ponto da base. E aqui, se eu fosse contar as correntinhas, teríamos 24 pontos. Mas, olha só o que aconteceria. Eu fecharia aqui, né, na terceira correntinha, e olha o defeito que dá aqui no na nossa base redonda. Então, o que eu vou fazer? Observe que aqui, no início, quando a gente fez o fechamento de ponto baixíssimo, como a gente escondeu as correntinhas que estão aqui, aqui ficou um espaço maior, né? Então, se você começou escondendo as correntinhas no início, esconda as correntinhas em todas as carreiras, tá? E aí, então, a gente vai fazer o último ponto alto verdadeiro aqui, que vai se juntar com esse, e aí a gente vai completar os 24 pontos altos verdadeiros da carreira. E essas correntinhas vão desaparecer. Então, laço, faço aqui o último ponto alto, e aí eu venho no primeiro ponto alto verdadeiro, que ele tá aqui, faço o mesmo processo, passo o fio pela frente das correntinhas e fecho com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer o ponto cianinha. Então, vou fazer aqui uma correntinha e eu vou fazer um ponto baixíssimo em cada um dos pontos da base. Aqui, a gente vai trabalhar soltinho. Faço uma correntinha e um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. E essa é a sequência que a gente vai fazer durante toda essa carreira e vamos fazer esse acabamento lindo. Olha como fica espetacular. Vamos lá. Fiz aqui, então, todo o contorno em ponto cianinha. Olha que lindo que tá ficando. Vamos fazer o fechamento das crocheteiras de alto padrão. Puxo o fio, corto. Agora, com a minha agulha auxiliar de 1 milímetro, eu vou trazer esse fiozinho pra trás. E eu vou entrar aqui, olha, justamente onde tá faltando, né? Aqui tá faltando um espacinho. Eu quero que ela fique fechadinha aqui. Então, eu vou entrar aqui neste espacinho e vou trazer o fio pra trás. Ajusto. Viro. E aqui eu vou esconder esse fiozinho para poder fazer o acabamento. Então, entro aqui nos pontinhos do avesso e trago esse fio pra cá. Com a cola pano, eu vou pegar um pinguinho de cola, vou abrir aqui o ponto, puxando o fio, e vou depositar um pouquinho de cola aqui.
Corto o fio bem rente. Abaixo o fiozinho de modo que ele cole e coloco os pontinhos por cima. Aperto e aqui o fiozinho desaparece. Vou fazer a mesma coisa aqui no anel mágico. E tá finalizada a nossa primeira peça. A gente vai fazer duas dessas daqui. Eu vou fazer uma nessa cor e a outra eu vou fazer na cor tâmara. Fiz aqui, então, as minhas duas bases redondas. Olha que lindas! Agora, a gente vai fazer a nossa base quadrada. Eu coloquei esse paninho aqui, porque eu vou trabalhar com o fio natural. E aí, então, como o fundo é branco, vai ficar mais difícil de ver, né? Então, vou começar fazendo também um anel mágico. Dentro do anel, vou iniciar fazendo duas correntinhas. Mais 2 pontos altos. 1 e 2. Então, contando com as correntinhas, tenho aqui 3 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos agora. 1, 2, 3. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Quanto será que ela vai fazer? Esse é o último bloquinho, gente. Muito bem. Tenho aqui, então, 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Agora, puxo o fio do anel mágico e fecho. Aí, então, nós temos um quadradinho. Como eu vou dar continuidade aqui e não vou mudar de cor, aqui o fechamento que eu vou fazer vai ser com um ponto meio alto. Então, fizemos 2 correntinhas, uma aqui, 2 aqui. Entro aqui na segunda, bem no centro dela, e trago o fio. Ajusto e fecho com ponto baixíssimo. Agora, esse aqui merece um like, porque é um fechamento que vai nos permitir iniciar aqui dentro do espacinho, que é o que a gente quer. Então, aqui dentro do espacinho, em vez da gente subir 3 correntinhas, a gente vai entrar aqui nesse espacinho, vamos trazer a laçada e vamos fazer um ponto baixo e uma correntinha. Esse vai ser o primeiro ponto alto falso. Laço e vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Agora, eu pulo direto para esse espacinho aqui. E nele, eu vou fazer 2 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Então, qual é o nome disso? Leque. Então, a gente vai fazer aqui leque. Então, fizemos 3 pontos altos, 2 correntinhas, e no mesmo espacinho, mais 3 pontos altos. 1
2 e 3. Agora eu vou pular para esse espacinho e vou fazer novamente um leque. Terminei esse leque, vou direto para esse espacinho e vou fazer outro leque. Aí a gente se encontra. Fiz aqui o último leque, só que neste início nós fizemos só 3 pontos altos. Faltam os outros 3 para completar o leque. Então, entro aqui no primeiro espacinho que quando a gente iniciou, entro nele novamente e aí eu faço os 3 pontos altos que estão faltando desse quarto leque. Agora eu faço 2 correntinhas para finalizar. E entro aqui, olha, nós fizemos um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos. Eu venho aqui, olha, na direção do ponto baixo e vou encontrar a correntinha. E aí eu vou entrar nela desta forma, assim. Não vou entrar como normalmente a gente entra aqui no meio. Vou entrar aqui pela lateral. E aí eu vou fazer ponto baixíssimo. Finalizei aqui a minha base quadrada. Ó que linda! Agora, vou fazer o ponto cianinha. Então, fechei aqui com ponto baixíssimo, faço uma correntinha. Vou no próximo, faço ponto baixíssimo e uma correntinha. Lembrando que este aqui a gente vai fazer soltinho, para ele ficar bem bonito com esse efeito, né, de cianinha. Olha só. Vamos dar a volta inteira nele. Chegando aqui, a gente se encontra. Quando a gente chega aqui nas correntinhas, nessas 2 correntinhas, aí a gente vai entrar para fazer o ponto baixíssimo no centro das 2 correntinhas. Então, entro, faço ponto baixíssimo, uma correntinha. Vou no próximo, faço ponto baixíssimo, uma correntinha e dou continuidade. A gente se encontra aqui. Fiz aqui, então, o ponto cianinha. Eu apaguei as luzes aqui para que vocês possam ver melhor. Acho que assim dá para ver melhor, né? Muito bem. Agora, olha, tá faltando aqui o fechamento, né? Então, nessa última correntinha, eu não vou fazer ponto. Vamos fazer o fechamento que a gente já aprendeu. Então, puxo o fio, corto. E agora eu deixei o fio mais comprido, porque eu vou fazer com a agulha de tapeceiro, para vocês verem também com a agulha de tapeceiro. Então, tô aqui, e aí eu tenho a correntinha aqui, e aqui eu tenho o primeiro ponto que eu trabalhei, né? Então, a gente vai vir nesse primeiro ponto baixíssimo aqui. Muito bem. Vou entrar com a agulha da frente para trás, dessa forma. Trago o ponto. Ajusto. E aqui, como ele é uma quina, então não vai dar pra gente só puxar, como a gente fez com o outro. Então, aqui, a gente vai entrar no centro da correntinha, da última correntinha que a gente fez. Entro e passo lá para trás. Aí eu puxo com cuidado, ajusto. Ajusto aqui. E aí, então, eu tenho o fechamento do nosso ponto. Aqui a gente vai
ajustar assim, dessa forma, para ele ficar igual aos outros. Aí, pronto. Agora eu vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz na base redondinha. E aí eu já volto pra gente fazer o cordão. Para fazer o cordão, eu vou utilizar o fio na cor aço. E vou fazer 35 centímetros de correntinhas. Esse colar, ele não tem fecho, então ele vai ter que passar pela cabeça, tá? Então, a gente vai fazer aqui 35 centímetros de correntinhas. Eu vou fazer as minhas aqui e já conto para vocês quantas correntinhas eu fiz. Fiz aqui, então, 35 centímetros de correntinhas. Na minha tensão de ponto, foram 90 correntinhas. Vou fazer mais 2 correntinhas. Vou laçar. E aqui onde eu marquei, que é a terceira correntinha de cima para baixo, eu vou entrar na correntinha e vou fazer um ponto meio alto. Então, tô com 3 alcinhas, laço e fecho as 3. Laço, vou na correntinha seguinte e faço mais um ponto meio alto. E assim a gente vai fazer em todas as correntinhas até finalizar a carreira. Vamos lá, gente, tá ficando lindo. Fiz aqui, então, os 35 centímetros de correntinhas e veja só, a prova de que o trabalho ele estende depois do ponto feito, tá aqui. Comecei com 35, agora eu tenho 37 centímetros de cordão. Muito bem, vamos fazer agora o acabamento. Cheguei aqui no final, né, fazendo o último ponto. Agora eu vou puxar. Olha, tá bem apertado mesmo. Vamos lá. Ó, eu fiz o ponto super apertado. Muito bem. Vamos lá. É bom que aconteçam essas coisas para vocês verem que ninguém é perfeito. Porque a minha intenção aqui é estar com vocês para que a gente aprenda juntas. Muito bem. Ó, ficou assim. Então, agora, no lado avesso, eu vou esconder os fiozinhos. Vou pegar aqui a minha agulha de 1 milímetro e vou esconder esses 2 fiozinhos aqui. Não preciso escondê-los tanto, porque aqui eu vou colocar o fecho, né? O fecho quadrado. Muito bem. Tenho aqui um acabamento perfeito. Agora eu vou organizar aqui para a gente montar o nosso colar. Maravilha! Já estou com tudo aqui organizado e aqui eu vou decidir se eu vou usar o cordão pelo lado direito ou pelo lado avesso. O meu, eu vou utilizá-lo do lado direito. Então, agora eu vou me auxiliar com a minha lupa de cabeça, que para mim é fundamental. E vou começar trabalhando aqui o meu cordão. Então, eu vou pegar aqui o primeiro terminal quadrado, vou pegar o meu cordão e vou colocá-lo aqui dessa forma. Ó, eu quero que ele fique trabalhado do lado direito para fora, né? Então, eu vou colocar o meu quadrado assim. Então, ele fica aqui atrás do lado avesso. Muito bem. Com um dos meus alicates, eu vou apertar bem aqui o meu trabalho.
para que ele fique bem ajustadinho aqui. Ó, ficou bem ajustado? Agora eu vou pegar um alicate e vou dobrar um pouco uma das perninhas. Faço o último ajuste. E aí eu aperto a perninha. Aí agora eu aperto bem. Muito bem. Pego o meu outro alicate para segurar aqui o quadrado, giro aqui um pouco para fechar um pouco esse. Aí agora, muito bem. Vou fazer a mesma coisa no outro. Verifico aqui a posição, né? Importante. Aí viro do avesso e vou pegar aqui o meu outro terminal. E o meu colar ficou assim. Agora a gente vai montar as figuras geométricas. Então, vou pegar aqui 2 argolinhas. Vou abrir uma. Vou pegar a miçanga bola. Vou prendê-la aqui. Vou pegar aqui o meu primeiro círculo. Aí, eu vou prender aqui a argola nesses pontinhos aqui. Olha. Aqui nesses pontinhos. Muito bem. Pego outro alicate e fecho a minha argola. Aí. Muito bem. Agora eu vou pegar a outra argolinha e vou fazer o mesmo processo em todas as formas geométricas. Maravilha. Agora, a gente vai colocar um fecho e vai fazer o trabalho final aqui. Agora, olha, eu vou ver aqui o pontinho exato, bem em frente, ou eu posso contar também. Então, eu vou pegar aqui o meu círculo e vou passar a argola aqui em 2 pontinhos. 2 alcinhas, 2 pontinhos não, 2 alcinhas. Verifico, tá? Ok. Agora eu vou pegar o cordão, coloco e fecho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, e aqui eu tenho que tomar cuidado para que o meu cordão fique certinho, para ele não ficar torto, né, torcido, é assim que fala? Torcido. Então, vou pegar novamente a minha argolinha e vou fazer o mesmo processo. E o nosso colar está pronto. Olha que
lindeza que ficou. Agora, a gente vai pesar os fios e vamos ver quanto a gente vai cobrar por esta belezura. Muito bem. Nós tínhamos 39 gramas do tâmara, agora temos 37. Do cetim tínhamos 52, agora temos 51. Gente, muito pouquinho a gente gastou, né? Do aço, a gente tinha 92, agora temos 89. E do natural, nós tínhamos 84 e agora tínhamos 86, agora temos 84. Muito bem, então aqui usamos 2 gramas, aqui usamos 1 grama, aqui usamos 7 gramas e aqui usamos 2 gramas. Total de 7 e 1, 8, 10, 12 gramas. Nossa, 12 gramas só a gente utilizou nesse colar. Vamos então agora para a planilha preço certo, porque aí ela é infalível e vai nos dar o valor exato de venda. Estou aqui então com a minha planilha infalível preço certo e tenho aqui todas as informações necessárias para poder calcular o valor de venda do nosso lindo colar Caribe. Eu utilizei aqui o fio amigurumi e aqui eu vou fazer a anotação de quanto nós gastamos e ela automaticamente vai fazer o cálculo após o meu registro e o meu clique. Então, nós gastamos 12 gramas, eu clico e ela já me entrega o valor quanto eu gastei de fio. Então, R$ 2,63 de fio. Aqui eu tenho os materiais acessórios que eu utilizei, estão todos aqui registrados e veja só, existem peças que vêm, olha, são 1.400 peças, são 1.000 peças, então ela faz o cálculo automaticamente, olha, eu usei 6 argolas, eu vou apagar aqui e vou colocar 6. Clico e ela já me dá o cálculo automaticamente. Gente, essa planilha, ela é fantástica, facilita muito a nossa vida. E aí, então, ela me diz que eu gastei R$ 1,98 em acessórios. Eu demorei 1 hora para criar essa peça, então aqui ela já calculou o valor da minha hora trabalhada. E chegamos aqui, então, ao cálculo final. Então, ela me diz que entre custos fixos, variáveis, custos com material e com o valor da minha hora trabalhada, que tem que estar aqui no valor de custo da minha peça, ela me diz que o custo total dela é de R$ 45,83. Esse é o custo. E aí, observe que o maior custo que eu tenho aqui é da minha hora trabalhada. Ela diz que 82,65% do custo da minha peça é a minha mão de obra. Eu aplico 6% porque eu tenho empresa, eu pago impostos, e aí eu coloco 30% de lucro referente à minha comissão de vendas. Então, a planilha me diz que eu não posso vender esta peça por menos de R$ 62,33 dentro da minha realidade, porque cada um de nós preenche a planilha segundo a sua própria realidade, tá? Então, se você tiver interesse em adquirir essa planilha para facilitar a sua vida loucamente, o link está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, está aparecendo aqui na tela e o link também está na descrição desse vídeo, juntamente com todo o material que eu utilizo. Agora, vamos ver como ficou o nosso colar e eu vou contar para vocês os materiais que eu utilizei nas variações que eu fiz. E olha que espetáculo que ficou o nosso colar. Olha que coisa linda, é a perfeição em pessoa. Olha que lindo, esse foi o que nós fizemos. Aí eu fiz com uma variação aqui, só mudei a cor da miçanga, coloquei uma miçanga preta com textura. Esse eu fiz com fio de polipropileno. Eu usei o fio aqui lisa e essas duas cores, eu utilizei o fio princesa. Aqui no cordão eu utilizei fio rabo de rato
e também coloquei miçangas tipo bola. E nesse aqui eu trabalhei com o fio princesinha. Aqui a gente pode perceber que o fio princesinha, ele é mais fininho. Então eu fiz mais carreiras. Olha, tanto no círculo como no quadrado. Esse quadrado eu fiz com mais carreiras para que ele ficasse maior. Aqui eu utilizei o dourado, eu fiz com fio cordonê dourado e o cordão também eu fiz com fio rabo de rato. Essa cor é a mostarda e essa cor é a camurça. Olha que espetáculo! E as miçangas de bola, né, redondas, essa tem umas pintinhas brancas. Gente, eu espero que vocês tenham gostado bastante dessas peças, bastante do nosso tutorial, que você tenha aprendido. E se isso foi possível nesse vídeo, deixe o seu like, que é super importante aqui para o canal. Clique no botão hypar se estiver aparecendo por aí. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Aqui eu tenho coisas maravilhosas que eu ensino no passo a passo para você. Compartilhe esse vídeo e deixe o seu comentário. Eu amo ler cada um deles. Então eu deixo a minha gratidão por me acompanharem, deixo o meu beijo gigante, que Deus abençoe a cada um de vocês e a gente se vê no próximo tutorial.